Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor, de 16 de outubro a 20 de outubro de 2023. Nessa semana, Cláudio ganha o julgamento contra os Torreslanda. Patrício revela a Rodrigo que Luciana está grávida dele. Rodrigo vai atrás de Luciana e descobre toda a verdade, e que ela é filha de Cláudio Linhares, e mais. Cláudio quer nomear Luciana herdeira de toda a sua fortuna. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal para estar me ajudando e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Segunda-feira, 16 de outubro. Luciana pergunta a Aquiles quando vai entender que não quer nada que tenha a ver com ele. Aquiles diz que é algo que a convém. Aquiles pede que Luciana alugue as terras dela para plantar. Ela se nega e manda ele sair. Roselena está atormentada e diz a Matilde que tem medo de declararem Cláudio inocente, e ele não é, porque defraudou Maximino. Matilde pergunta então por que ela se preocupa. Roselena diz que Linhares é astuto, sem piedade, e pode convencer o juiz a declará-lo inocente. Constanza atende uma ligação de Julieta. Julieta está ansiosa pelo julgamento dos Torreslanda versus Linhares e comenta com Cone. Oscar diz ao juiz que o fato de Cláudio não aparecer no vídeo de Pedro Campos não significa que ele não seja culpado. Isso quer dizer que ele não agiu sozinho para efetuar a fraude. Oscar entrega as provas ao juiz e pede que os jurados analisem tudo, pois Cláudio Linhares não iria aparecer nas câmeras de segurança do banco. Para isso precisava de um cúmplice para efetuar a fraude e culpar seu cliente. Toda a imprensa está do lado de fora do local onde está acontecendo o julgamento. Valentina diz a Clara que o primeiro herdeiro dos Torreslanda é o filho de Luciana. Clara se irrita e manda Valentina calar a boca e nem dizer a ninguém, porque Rodrigo não sabe disso ainda. Namurashi visita Luciana. A mocinha diz a Luciana que vão precisar do dobro de vasilhas que encomendaram, porque estão pedindo no exterior para expor as peças dela. Luciana fica feliz, mas se preocupa, porque tem muito trabalho pela frente. Jana está gripada e desanimada na escola. Ela vai embora. Boris diz a Lola que não sabe o que fazer, porque se incomoda do jeito que Jana age com Lorenzo. Jana passa perto de Lorenzo novamente e pede desculpas pelo que houve à noite. Ela fala que está um pouco gripada. Lorenzo elogia ela, dizendo que cada dia ela está mais linda. Ofélia está à procura de trabalho e olha notícias em jornais. Lastra, velho lambão, chega na casa de Estela com flores para Ofélia. O comandante pergunta a Marcial se já tem um relatório do inferno pronto. Ele diz que quase, e fala que lá no cassino do inferno tem acontecido lavagem de dinheiro. O comandante exige que ele termine o relatório. Lastra, velho demônio, dá flores para Ofélia, achando que a moça jovem vai querer algo com um ser como ele. Lastra descobre que Ofélia tem uma filha. Namurashi combina de se ver com Luciana em 2 dias, para pegar alguma das peças. Arit descobre que Cláudio Linhares é pai de Luciana e fica surpreso. O juiz diz a todos que vai considerar a prova do vídeo como A e analisará tudo muito bem, e depois dará o resultado. Melissa, maravilhosa, grandiosa, chega ali. O juiz pergunta quem ela é. A mulher diz: sou Melissa Sanemetério, colaboradora do advogado Linhares. Isso mesmo, Melissa. Você tem toda a minha admiração e meu respeito. A moça se junta ao lado de Cláudio. Rodrigo e Maximino ficam enojados. O juiz diz que o vídeo apresentado nos tribunais será como prova na defesa de Cláudio, caso ele apresente que o sujeito da imagem não tem relação com ele. Cláudio coloca a mão sobre o livro e promete dizer somente a verdade, nada mais que a verdade. Oscar mostra a Cláudio um extrato de uma conta que ele tem na Europa e que transferiu 3 milhões de dólares para lá. Cláudio diz que ignorava que esse dinheiro estava na sua conta bancária, até ser detido e levado ao Ministério Público. Cláudio diz que o juiz Dias del Lomo ordenou essa ordem de apreensão contra ele. O juiz diz a Cláudio que ao reabrir o caso, ele pode colocar em risco a honra e prestígio profissional do juiz Dias del Lomo. Arit fica chocado ao saber que Galdino não é pai de Luciana. Luciana diz que Galdino sempre será seu pai, mas quando nasceu, sua mãe morreu e sua mãe Paz a trouxe com ela para não ficar sozinha. Luciana pede que Arit não fique triste, porque Cláudio Linhares também gosta dele.
Cláudio diz ao juiz que eles têm esse vídeo e outros documentos que há 20 anos atrás não pôde mostrar como prova de sua inocência. Rodrigo se lembra quando viu Luciana e Cláudio se abraçando. O lixoso nojento diz: "Quem dera se você não tivesse saído nunca da cadeia." Cláudio afirma ao juiz que as provas para acusá-lo foram perfeitamente fabricadas e que não houve dúvidas da sua culpabilidade. E foi uma conspiração contra ele para tirá-lo da sociedade, da empresa. Ele diz que não foi feito justiça. Oscar bobão e Maximino, velho aproveitador, sorriem. Oscar diz que o advogado Linhares tem se empenhado em demonstrar sua inocência por um delito que foi julgado e sentenciado há mais de 20 anos atrás, e pergunta quais são as verdadeiras intenções dele, porque parece um ato de vingança contra seu cliente, Maximino. Oscar, ridículo e bobão, se acha o maior advogado, não passa de um boneco fofão, capacho da Constanza, que baba por ela. Cláudio diz que só quer demonstrar sua inocência e não cometeu a fraude da que o acusam, e foi condenado injustamente e passou 20 anos na cadeia. Oscar pergunta se ele tem certeza. Ele diz que completamente. Barreira diz ao juiz que na investigação do caso encontraram documentos da agência de viagens que Cláudio contratou na Páscoa de 1992. Ele apresenta os documentos, dizendo que Cláudio e Aurora viajaram nessa época da fraude, e precisamente no dia 5 de abril de 1992, foi o dia da transferência bancária que Oscar acusa seu amigo, no momento que ele viajava com a Aurora pela Europa. Rodrigo, idiota, diz a Patrício que é evidente que Linhares não poupou esforços para demonstrar sua suposta inocência. Patrício questiona se Linhares for inocente. Rodrigo, mente suja, diz que Linhares é um homem abusivo, sem escrúpulos, e tem certeza que ele se aproveitou das circunstâncias para separar Luciana dele e conquistá-la. Lastra diz a Ofélia que o inferno sempre estará aberta para ela. Ofélia agradece, mas que não quer mais trabalhar lá. Luciana pinta seus potes. Luciana pede a Arite para irem comprar um novo pincel. Paz diz a Madalena que Luciana disse que irá viver com ela, mas acha que ela irá morar com o pai dela na capital, com o pai dela Cláudio, e ficará sozinha. Madalena pede que ela não se mortifique. Roselena está ansiosa pelo que deve estar acontecendo nos tribunais. A bruxa surta, dizendo a Matilde que Cláudio é um cara absurdo, está equivocado e não entende para que tanto escândalo se ele já pagou pelo delito e ficou 20 anos preso. Matilde diz que Cláudio quer que todos deixem de vê-lo como um ladrão. Luciana vai à funerária fazer uma ligação. Luciana não consegue ligar porque seu pai não atende e sai. O juiz analisa os documentos de viagem de Cláudio com Aurora e Cláudio ganha ponto a favor dele. Bernardo apresenta outro documento, dessa vez com tudo detalhado sobre a transferência bancária que Cláudio fez na Alemanha e inclui os extratos da conta dos cartões de crédito dele. Bernardo diz que Cláudio fez contas na mesma data na Europa, enquanto na Alemanha acontecia as transferências de dinheiro para a conta dele, e nenhuma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Melissa e Norma se animam por Cláudio saindo bem no julgamento. Paz, Madalena e Luciana embalam as vasilhas para entregarem para Namurashi. Procópio leva um pacote a Luciana, mandado por Dom Serápio. Luciana abre o pacote e lá tem uma carta onde Serápio diz que mandou aquele presente como lembrança de um momento lindo que nunca esquecerá. Ela vê que ele mandou uma foto dela com o Rodrigo, num porta-retrato. Luciana fica sensibilizada. Luciana sai dali chorando. Vicky diz a Nicole que tentou terminar com Maximino, mas ele não a deixa, e tem duas opções: ou deixa e se arrisca que ele faça mal a ela e a seu pai, ou tira proveito, se faz de louca e vai ou até faz com que a esposa dele descubra, para a relação deles acabar o quanto antes. Lorenzo e Fabiano continuam na venda dos salgados. Lorenzo diz a Fabian que não para de pensar em Jana e é a mulher mais linda que já viu. Fabian pede que ele se esqueça de Jana porque ela tem namorado e é de uma classe social diferente da dele. Jana está bem doente da gripe. Matilde a cobre. Matilde diz que a mãe dela estava rezando na capela e agora está com Connie na biblioteca, muito nervosa com o caso do julgamento. Jana crê que Cláudio seja inocente. Clara diz às suas amigas que fará o quarto de seu bebê onde fica a academia de Rodrigo, no apartamento. Todos estão nervosos no julgamento. O juiz pede 30 minutos de pausa para analisarem os documentos do caso. Maximino se preocupa e diz a Oscar que Cláudio está apresentando provas muito bem fabricadas. Oscar diz que duvida que Cláudio tenha fabricado essas provas, porque é difícil falsificar documentos.
Nojento e canalha, Maximino diz que Linhares é um mentiroso. Jana toma suco e segue com dor de cabeça. Brígida diz que tem um excelente remédio pro caso dela, que é maravilhoso. Brígida prepara o remédio no suco de laranja para Jana tomar e melhorar. Ela coloca um ovo cru dentro do suco, mas Jana sente nojo e não quer beber. Brígida acaba tomando para não desperdiçar tudo. Luciana chora no seu quarto. Arite pergunta por que ela está chorando e pede que ela não chore. Luciana diz que chora por esse amor que tem no coração, porque ama muito seu garotão e não para de pensar nele, no Rodrigo. Arite diz que pode ligar para Rodrigo, pedir para ele vir ficar com eles e acabar com a tristeza dela. Durante a pausa no julgamento, Rodrigo diz a Melissa que se ela não está a favor de seu pai, está contra ele. Melissa pede que Rodrigo não julgue sem conhecer as pessoas, porque não conhece Cláudio Linhares. Patrício pede que Rodrigo se acalme e não julgue. Rodrigo e Aldo não entendem, porque Melissa está do lado de Cláudio. Patrício diz a Melissa que entende e respeita a decisão dela e pergunta por que não foi mais na casa deles. Melissa diz: "Isso eu não vou responder, Patrício. Pergunta para minha tia, Roselena." Aldo não entende o que sua irmã tem. Roselena morre de preocupação e está a ponto de explodir em pedaços. Constança pede que ela se tranquilize, pois a qualquer momento terão notícias. Roselena acha que Cláudio quer parte da fortuna dos Torreslanda. Cone diz que não acha que essa seja a intenção dele, mas que se ele for inocente, ganhará parte do dinheiro do consórcio. Roselena diz que se angustia caso Maximino perca parte da fortuna deles para Cláudio. Ela diz que se Cláudio quer comprovar sua inocência, que faça e vá embora com a filha e os deixe em paz. Jana chega até a mãe e fica surpresa ao saber que Cláudio tem uma filha e que a menina não morreu. Roselena fica assustada e Constança preocupada. Terça-feira, 17 de outubro. Roselena diz a Jana que Cláudio tem outra filha que acabou de aparecer e agora que ele já encontrou a menina, tem que ir pra longe com ela. Maximino diz a Oscar que não quer perder mais tempo com isso. Maximino diz a Oscar que depois que saírem dali, quer que ele fale com os membros do jurado e, se possível, ofereça $1 milhão a eles para desempenharem bem no julgamento. O otário pede que o amigo suborne o juiz e ofereça $10 milhões para ele. O juiz Manrique de Anda volta aos tribunais. Paz está bem triste pela sua filha. Madalena pede que ela não chore mais. O julgamento é retomado. Patrício diz a Rodrigo que tudo aponta para a inocência de Linhares. O juiz diz a todos que até agora Cláudio apresentou 3 provas para demonstrar sua inocência e Cláudio não estava na Alemanha, mas sim na Europa com a esposa, viajando. Rodrigo, boboca, se incomoda pela felicidade de Cláudio e comenta com Patrício que Cláudio é um cínico. O juiz pergunta a Barreira se tem mais provas para a defesa de Cláudio. Barreira diz que sim, e a assinatura de Cláudio Linhares foi falsificada e não foi ele quem assinou a transferência de dinheiro, que o acusam. Julieta chega à casa dos Torreslanda. Brígida pergunta quando vão acertar as contas, porque precisa se prevenir. Julieta diz que vai falar com Clara para mandar o dinheirinho dela. Brígida diz que está querendo trabalhar para Clara, agora que ela está casada com Rodrigo. Jana pergunta à mãe por que fala de Cláudio com tanta raiva. Roselena diz que Linhares e o pai dela estão se enfrentando nos tribunais. Jana pergunta à velha doida por que foi na delegacia denunciar Lorenzo. Roselena não nega que fez isso, mas não dá explicações. Lorenzo chega na casa de Jana para tentar vê-la. Boris chega ali no seu carro com Lola. Boris impede que Lorenzo vá embora e pergunta o que ele tem com Jana, o que faz ali, rondando a casa dela. Lorenzo diz que ficou sabendo que Jana está doente, gripadinha, e queria saber como ela está. Boris pede que Lorenzo não se aproxime de Jana. Lorenzo jura que não está fazendo isso. Boris pergunta a Lorenzo se ele acha que ele é tonto e não vê como ele vê Jana como sorrir para ela. Boris diz a Lorenzo que é a última vez que o diz, e se voltar a se aproximar de Jana, quebra os dentes dele. Lorenzo não se intimida e também ameaça Boris. Boris começa a brigar com Lorenzo e dá vários socos na cara dele. Lorenzo também bate em Boris. Um policial passa por ali e pede que eles parem de brigar. Boris chega na casa de Jana com um machucado no rosto. Jana pergunta o que aconteceu com ele. Boris diz que bateu na porta do carro. Ele fala que ele e Lola só vieram ver como ela estava e saem. Lorenzo chega na casa de Stella e diz a Fabian que brigou com Boris.
Fabiano diz que avisou para ele que Jana está muito no alto para ser dele. Estela pede que Lorenzo não se meta em problemas, pois se acontecer alguma coisa com ele, não sabe o que dirá para a paz. Oscar protesta ao juiz e diz que a prova que Barreira apresentou não pode ser confirmada até trazerem os documentos originais e um perito verifique, pois as fotos podem estar modificadas. Cláudio diz que ele pessoalmente tirou as fotos dos documentos originais. O demônio entra em Maximino e ele surta, dizendo que conhece Cláudio há anos e se ele foi capaz de defraudá-lo, além de acabar com a amizade deles e sociedade, não duvida que ele tenha falsificado aqueles documentos. Cláudio e Maximino discutem fortemente. Cláudio diz a Maximino para deixar de fingir, porque ele é um corrupto. Maximino diz a Cláudio que ele é um ladrão. O juiz pede que eles se comportem e respeitem aquele recinto. O juiz diz que não aceita aquela quarta prova de Cláudio Linhares. Cláudio solicita ao juiz para pedir os documentos originais ao Banco Alemão, onde assinou aqueles papéis. O juiz aceita a petição de Cláudio. A sessão é encerrada e o juiz diz que continuarão daqui a 48 horas, 2 dias. Os Torreslandas saem dos tribunais. Lucinha pergunta a Luciana como ela está. Luciana diz que muito bem. Lúcia está triste da vida, mas por não ter sorte no amor, com Aquiles. Ela fala que vai sair de viagem por uma temporada. Lúcia fica sabendo que Luciana está grávida e a felicita. Charisse e sua amiga ouvem a conversa e ficam chocadas. Elas já se preparam para soltar a fofoca para todo o povoado. Elas vão até Aquiles e contam que Luciana espera um bebê. Luciana diz à mãe que vai guardar sua cerâmica dentro de uma caixa para levar. Luciana continua trabalhando. Aquiles chega até lá e se põe às ordens dela, porque já sabe que ela está esperando um bebê. Aquiles pede a Luciana para falar seriamente com ela, a sós. Luciana diz que eles não têm nada para falar e pede que ele vá embora, por favor. Aquiles queria adotar o filho de Luciana para ganhar seu sobrenome. Ela diz que não é o momento e manda ele ir. Cláudio Linhares sai dos tribunais com Melissa, Norman e Bernardo. Maximino pede que Cláudio não perca tempo e deixe tudo como está. Cláudio pergunta se Maximino tem medo. Ele fala que eles tiraram sua filha dele e a recuperou, e agora vai recuperar seu nome e sua honra. Maximino pede que ele não faça drama e pergunta qual honra. Cláudio diz que sua honra, algo que ele perdeu há 20 anos. Luciana diz à mãe que vai ir na funerária de novo para ligar para o seu pai. Madalena chega ao escritório de Aquiles e reclama por ele infernizar Luciana e pede que deixe a moça tranquila. Aquiles diz que só quer ajudar Luciana e o filho dela e manda Madalena parar de se meter onde não deve. Ofélia vai à casa de Violeta e diz que acompanhou Fabian para comprar coisas para fazer os salgados. Ofélia diz que não quer terminar sendo uma salgadeira ou uma empregada. Ofélia diz que Lastra foi à casa de sua mãe e levou flores para ela. Violeta diz que esse velho é terrível e não vai deixá-la em paz, assim como Marcial não a deixa. Marcial não deixa mesmo e chega na casa de Violeta com chocolates para ela. Ela diz que não quer. Marcial diz a Violeta que precisa que ela o escute. Madalena diz a Aquiles que é ele quem deveria parar de se meter onde não deve e ninguém do povoado gosta dele, nem o respeita. Aquiles manda Madalena ir pro inferno e deixá-lo em paz. Madalena diz que o inferno conheceu desde que conheceu ele. Marcial diz a Violeta que vai se divorciar de Flor, mas pede uma oportunidade com ela. Ele diz que nunca deixará de se ocupar pelos seus filhos. Violeta acaba acreditando nas palavras de Marcial e diz que o ama muito, mas não sabe o que fazer. Marcial pede só uma oportunidade. Ele diz que tem um trabalho para fazer no inferno, mas depois que terminar, mandarão ele para outro caso. Marcial diz a Violeta que a ama e pede que ela não o deixe. Violeta dá um beijo nele e diz que o adora. Luciana se comunica com o pai. Ele diz que a audiência foi longa e difícil e o juiz vai revisar as provas que apresentaram à sua defesa. Cláudio diz que Rodrigo e Patrício estavam no julgamento. Luciana diz que imagina e eles estão apoiando o pai deles e ela deveria fazer o mesmo. Cláudio agradece pelo que ela diz, mas diz que não quer que ele esteja presente nessas coisas desagradáveis e em 2 dias recomeça a audiência. Luciana diz que vai pedir à Virgenzinha para ser feita justiça a favor dele. Cláudia agradece e pergunta se ela soube algo da casa. Luciana diz que já tem os dados, mas depois falam disso. Cláudia agradece e pede que Luciana não se esqueça que a ama muito. Luciana diz que também. Anoitece. Roselena pede que Matilde sirva o jantar.
Patrício diz à mãe que o juiz vai revisar as provas que Cláudio apresentou em sua defesa e em 2 dias sairá o resultado. Oscar, Maximino e Rodrigo estão nervosos para a próxima audiência. Rodrigo descobre que Cláudio Linhares pode ser inocente também. Maximino liga para Vic e diz que gostaria de vê-la agora, mas não poderá. Vic diz que precisa falar com ele. Ele diz que só poderá falar com ela em 2 dias. Luciana diz à mãe que mesmo querendo que seja comprovado que seu pai é inocente, será um golpe duro para Patrício, Jana e Rodrigo. Paz diz à filha que tem que ser feita justiça em nome de Cláudio, e foi desumano o que fizeram com ele. Luciana e Paz rezam por Cláudio. Maximino chega em casa e diz à mulher que Cláudio está decidido a tudo e se ganhar o julgamento, recuperaria o poder. Roselena diz a Maximino que se ele pôde culpar Cláudio há 20 anos atrás, agora poderia fazer o mesmo. Maximino se deita na cama e beija Roselena. Ela se incomoda e vai dormir, se achando a Santa Virgem, para ele não a tocá-la também. 2 dias depois, todos retornam para os tribunais. Oscar diz a Maximino que falou com os jurados, mas não foram todos que aceitaram o dinheiro em troca de ser a favor dele, e só metade dos jurados aceitaram, e o juiz não iria aceitar o suborno, porque é um dos juízes mais importantes do país. A sessão é iniciada. O juiz diz que passadas as 48 horas, dão início à segunda audiência. O juiz diz que os documentos bancários de Cláudio foram analisados pelos peritos inteligentes. Roselena, bruxa, chega ali, se apresenta e diz que veio testemunhar a favor do seu marido. O juiz diz que não pode considerá-la como testemunha, porque Oscar não a registrou nessa reunião. Roselena diz que veio ajudar seu esposo e são uma família feliz e unida. E isso que Cláudio está fazendo com eles os deixa transtornados. Diabo Roselena diz a Cláudio que ele não vai sair bem nisso. Padre Honesto chega à casa dos Torreslanda. Matilde diz que hoje é a segunda parte da audiência e Roselena não está em casa e foi para lá. Honesto pede o número de Luciana para Matilde, porque precisa falar com ela. Matilde se encarrega de conseguir os telefones de contato para o povoado para se comunicar com Luciana. O juiz diz a todos que após analisarem os documentos, se conclui que a assinatura de Cláudio Linhares foi falsificada. Morrendo de preocupação, Maximino pede que Oscar faça algo. Oscar diz ao juiz que se os peritos resolveram que a assinatura de Cláudio foi falsificada, quer que seja provado que a pessoa do vídeo e Cláudio não são cúmplices. Bernardo diz que a petição de Oscar não tem fundamento, se os peritos já demonstraram que seu defendido foi prejudicado. Oscar diz que foi cúmplice dele. Cláudio pergunta qual sentido teria reabrir o caso se fosse culpado. Ele diz que não tem nenhum interesse em dinheiro e só quer ser declarado inocente, e já pagou por um crime que não cometeu e teve 20 anos da prisão. Cláudio pede que o juiz devolva sua integridade, que todo ser humano tem direito de ter. Clara ordena a Jorge para tirar todos os aparelhos de exercícios da academia do apartamento de Rodrigo, porque quer transformar aquilo no quarto do bebê. Jorge diz que sem autorização de Rodrigo não pode fazer nada. Clara diz que não está perguntando, mas sim mandando. Bernardo mostra ao juiz a documentação que comprova que a sua defesa e o senhor que aparece no vídeo não são cúmplices, e os documentos que Oscar apresentou só comprovam que trabalhavam no corporativo, mas não existe uma prova que confirme que Cláudio e esse sujeito do vídeo se conheciam. O juiz pergunta se Oscar tem uma prova que demonstre que esse senhor era cúmplice de Cláudio. Oscar pede um recesso de 24 horas, mas o juiz nega. Oscar diz que não tem nenhuma prova. O juiz diz que revisou todo o caso e há 20 anos não apresentaram as provas que apresentaram hoje e Cláudio não assinou a transferência bancária que o acusam. Cláudio comemora. O juiz diz que é necessário o sujeito do vídeo se apresentar para declarar. Oscar e Maximino ficam felizes. Cláudio diz ao juiz que não conseguiram localizar Pedro Campos. O juiz pede que os membros dos jurados votem. O juiz Dias del Lomo chega ali e diz: "Um momento, senhor juiz. Aqui está a evidência que vai mudar o caminho desse julgamento, vai mudar o destino." Cláudio e Bernardo se alegram. Roselena, Maximino e Oscar se decepcionam. Isso mesmo, eu gosto de ver eles assim, lá no chão. Quarta-feira, 18 de outubro. Brígida escuta a conversa de Padre Honesto e Matilde atrás da porta. Matilde diz ao Honesto que se Rodrigo soubesse que Luciana está grávida dele, jamais teria se casado com Clara. Honesto diz a Matilde que precisa falar com Luciana, com urgência. O juiz Dias del Olmo apresenta ao juiz Manrique uma confissão, assinada do Pedro Campos, onde ele reconhece que foi o autor intelectual e material da fraude contra Cláudio Linhares. Dias del Olmo pede que Manrique aceite aquelas provas e devem àquele homem. Manrique manda os jurados votarem. As pestes, Rodrigo e Roselena estão morrendo de raiva.
Namurashi felicita Luciana pelo grande trabalho e as peças dela estão lindas. Clara diz a Julieta que Rodrigo sempre a ignora e não existe para ele. Julieta diz que isso vai passar. Clara diz que quer que Rodrigo a trate como mulher dele e nunca tocou desde que se casaram. Os jurados retornam da sala privada depois de votarem. Cláudio é declarado inocente. Roselena surta. Rodrigo morre de raiva. Cláudio fica feliz. Oscar diz a Maximino que podem apelar. Idiota, bocó e canalha, Rodrigo diz a Patrício que o juiz pode declarar Cláudio inocente, mas para ele aquele homem é um infeliz, sem escrúpulos. Rodrigo diz que para ele, Linhares sempre será seu pior inimigo. O juiz pede que Maximino e Cláudio fiquem de pé. O juiz vai dar sua sentença e diz a Cláudio que não há forma nenhuma de reparar o mal que causou a ele em ficar preso 20 anos, injustamente, mas será justo com essa sentença. Cláudio diz ao juiz que quer que sua inocência seja reconhecida publicamente, que já é o suficiente para ele. O juiz diz a Maximino e Cláudio que sentença Maximino a ceder a Cláudio Linhares 50% do consórcio Torreslanda e todas as empresas que o agrupam. Os Torreslanda surtam. Namurashi diz a Luciana que ela poderia fazer um cartão com número de telefone, porque muita gente está querendo o contato dela para comprar cerâmicas. Julieta, perua, girafona, diz a Clara que hoje acontece o julgamento e Cláudio será sentenciado culpado. Clara torce por isso, porque se Cláudio for declarado inocente, será um drama. Roselena tenta agredir o juiz, mas Rodrigo segura a jararaca. O juiz ainda pede que Maximino dê para Cláudio mais 10% da fortuna como pagamento dos danos e prejuízos a Cláudio por uma acusação infundada. Oscar Bobão faz um escândalo e protesta. O juiz diz que se eles não estão de acordo podem apelar, mas a sentença deve ser cumprida em 72 horas. Derrotado, Maximino vai embora. Cláudio diz aos amigos que não esperava por essa resolução do juiz e não se interessa pelo dinheiro. Bernardo diz que a decisão do juiz. Maximino, Oscar e Roselena saem dos tribunais. Os repórteres tentam entrevistá-los, mas eles fogem. Triunfante, o lado do bem, sendo Cláudio, Norma, Melissa e Bernardo saem dos tribunais. Cláudio diz à imprensa que hoje se fez justiça e ele sempre foi inocente. Cláudio pede que a imprensa publique em todo lugar que ele foi declarado inocente. Luciana diz a Arit que está feliz pelas pessoas terem gostado de suas peças e tem muito trabalho pela frente. Padre Honesto se comunica com a funerária do povoado e pede para falar com Luciana. Procópio fica de dar o recado para Luciana. Roselena, doida, reclama com o marido por ter deixado Cláudio ganhar o julgamento. Maximino manda Roselena calar a boca e deixá-lo em paz. Roselena diz a Matilde que Cláudio foi declarado inocente. Matilde fica feliz e diz: Bendito seja Deus. Brígida liga para Clara e conta que Cláudio ganhou o julgamento e foi declarado inocente. Clara fica chocada. Maximino diz aos filhos que vem tempos muito difíceis pela frente, com Cláudio Linhares, e precisa do apoio deles. Patrício lamenta o acontecido, mas repreende o pai por não ter defendido Cláudio há 20 anos atrás, se era amigo dele. Cláudio comemora sua inocência com Melissa, Norma e Bernardo. Maximino diz a Patrício que Cláudio e ele eram melhores amigos, quase irmãos, e eles iriam ter um grande negócio. E Cláudio tinha o dinheiro e ele a inteligência. Ele fala que eles cresceram muito até o dia que Cláudio traiu e cometeu a fraude. Patrício diz que as provas que Cláudio apresentou demonstraram a inocência dele. Patrício tem certeza que Cláudio realmente é inocente e que seu pai é o culpado. Rodrigo, cafajeste infeliz, fica do lado do seu pai. Paz serve refrigerante para todos em casa e está feliz, por Luciana estar prosperando tão bem no negócio da cerâmica. Procópio avisa Luciana que Estela, Padre Honesto e Cláudio Linhares ligaram para ela. Roselena está deitada. Connie vai vê-la e fica sabendo que perderam o caso e que Cláudio foi declarado inocente. Roselena ainda diz que vão ter que ceder 50% das ações da empresa para Cláudio. Melissa liga para a mãe e pede para conversarem. Roselena pede que Constanza faça a Melissa recapacitar, porque o que ela está fazendo está muito mal. Matilde leva o remédio de Roselena e aproveita para dizer que Honesto veio vê-la hoje de manhã. Luciana liga para o seu pai. Cláudio diz que ganhou e foi declarado inocente. Luciana, cheia de alegria, diz: Até que enfim, que felicidade, papai. Cláudio fica emocionado por Luciana ter o chamado de pai pela primeira vez. Luciana agradece a Virgenzinha e Deus porque cuidaram dele.
Cláudio diz que a Aurora também cuidou dele, a mãe dela. Cláudio diz a Luciana que agora vai recuperar todos os anos que esteve separado dela. Maximino acha inconcebível Patrício acreditar na inocência de Cláudio Linhares. Rodrigo, que cada dia odeia mais, pergunta se eles vão apelar, porque Cláudio não pode ficar com metade da fortuna deles. Maximino diz que é claro que vão apelar. Luciana diz ao pai que já tem os dados da casa, que ele quer ficar no povoado. Cláudio diz que vai pedir a Norma para se encarregar da compra da casa, porque tem esperanças de que no futuro vivam todos juntos na mesma casa. Oscar diz a Patrício que Pedro Campos trabalhava para a empresa dos Torreslanda. Maximino diz que Pedro era muito próximo de Cláudio. Roselena diz ao padre que é uma tragédia verdadeira, tragédia, e o juiz inocentou Cláudio e terão que dar 50% da fortuna para ele, além de 10% de indenização. Roselena diz que não sabe até quando seguirá esse calvário e não tem mais lágrimas para servir ao Senhor. Honesto diz que Deus não quer lágrimas, mas sim o arrependimento. Honesto recebe uma ligação de Luciana. Padre Honesto diz que precisa saber como ela está. Luciana diz que se ele souber todas as coisas que aconteceram... Roselena sai para não ouvir a ligação de Honesto com Luciana. Oscar, Maximino, Rodrigo, Marcos e Gabriel se reúnem para organizar a apelação contra a decisão do juiz. Maximino não quer dar metade da empresa para Linhares. Jana passa na esquina que Lourenço trabalha para vê-lo, mas ele não está por lá. Fofoqueira, Brígida diz a Roselena que Matilde convidou o Padre Honesto para um café e esteve conversando com ele e contou que Luciana está grávida. Matilde chega ali. Endemoniada dos infernos, Roselena tenta bater em Matilde, mas Patrício chega ali a tempo, pedindo que a mãe solte sua nana. Patrício diz a Brígida para guardar a língua dela para Julieta e Clara e que pegue suas coisas agora mesmo e saia daquela casa. Patrício diz à mãe que Brígida passa o tempo todo espiando eles, ouvindo atrás da porta, e também já falou muitas vezes com Julieta e Clara. Roselena pede que Patrício deixe ela administrar o pessoal da casa. Matilde, chorando muito, pede a Patrício para irem para o quarto dele. Patrício diz a Brígida que ela se salvou uma vez, mas da próxima vez, Rodrigo e ele irão expulsá-la daquela casa. Roselena diz a Brígida que sabe, se deu conta, que ela sempre faz fofoca das coisas da casa pra Galinha e a Julieta. Roselena diz a Brígida que ela só continua ali porque a convém, mas que se Rodrigo e Patrício decidirem dela ir embora, nem Deus Pai poderá ajudá-la. Patrício diz a Matilde que não entende porque sua mãe suporta a Brígida e ela já devia ter ido embora daquela casa há muito tempo. Matilde diz a Patrício que se Brígida fosse embora da casa, ficaria sozinha, perdida, porque não tem família. Patrício diz a Babá que vem muitas coisas fortes para os Torreslanda e a chegada de Luciana naquela casa mudou tudo. Ele teve ânimos para voltar a viver. Rodrigo se apaixonou por ela. Jana encontrou nela uma verdadeira amiga e sua mãe, por alguma razão, se encontrou de volta com seu passado ao ver Luciana. Matilde diz que os tempos serão difíceis para todos. Jana fica sabendo que Maximino perdeu o julgamento e que Cláudio receberá 50% da fortuna deles após ter sido declarado inocente. Da empresa, todos seguem procurando informações em documentos. Rodrigo diz que não quer dar metade da fortuna deles para Linhares, porque ele não merece, não é justo. Luciana volta para casa e, gritando de felicidade, diz à mãe que declararam ele inocente, declararam seu pai inocente, e por fim se fez justiça. Paz diz que a verdade sempre aparece, por mais que demore. Anoitece. Constanza, Jana e Melissa se encontram. Ela fala que foi bem cômodo estar do lado oposto da sua família, mas que sempre acreditou na inocência de Cláudio. Jana não se incomoda com isso, mas fala que está acontecendo tantas coisas na família, que sempre é a última a saber. Jana pergunta a Melissa por que não está mais indo na sua casa. Constanza pede que Jana não obrigue Melissa a dizer coisas que não correspondem a elas duas. Rodrigo chega no seu escritório furioso. Clara chega na empresa e pergunta quando ele vai ser digno de atender às ligações dela. Ele diz que está cheio de problemas e pede que ela não venha reclamar. Clara diz que é a esposa dele e sabe que Linhares vai ficar com 50% da metade da fortuna deles. Rodrigo pergunta o que ela quer e se veio para brigar. Os dois discutem fortemente. Rodrigo diz que ela não é uma esposa para ele e sai. Clara surta. Constanza chega no escritório de Oscar com uma janta para ele. Rodrigo volta para casa e diz a Patrício que já não suporta, já não aguenta Clara e se arrepende de tudo que teve com ela. Patrício diz que ele está vivendo as consequências das más decisões dele, porque se tivesse do lado de Luciana, seria o homem mais feliz do mundo. Patrício diz ao irmão que ele e Luciana estarão unidos pelo resto da vida deles. O destino os uniu para sempre. Luciana diz a Paz que foi falar com seu pai e Padre Honesto, e no momento que falou com o padre, escutou a voz de Roselena, perguntando por que ele falava com ela. Paz diz que
essa mulher tem a consciência tão suja, tanta culpa que precisa ir todos os dias na igreja, se sentir perto de Deus, para ser perdoada, mas ela não encontrará o perdão até se arrepender de todo o mal que fez. Luciana diz que Roselena nunca vai se arrepender do mal que fez. Patrício revela a Rodrigo que Luciana está grávida. O destino os uniu, ele e Luciana para sempre. Rodrigo fica chocado. Quinta-feira, 19 de outubro. Rodrigo fica emocionado ao saber da gravidez de Luciana. Patrício diz que Luciana não disse pra ele por orgulho, igual ele. Rodrigo diz ao irmão que se casou com Clara sem amá-la, por obrigação, e agora descobre que Luciana, mulher que ama com todas as suas forças, está esperando um filho seu. Patrício diz ao irmão que no lugar dele iria atrás de Luciana. Rodrigo fica sabendo que Roselena também sabia da gravidez de Luciana e morre de raiva. Paz mostra para Luciana os barbantes que encontrou para fazer as roupinhas para o bebê dela. Luciana fica feliz e pede que a mãe a ensine a bordar. Brígida está prestes a dormir e escreve palavras no seu diário. Matilde diz a Brígida para tomar cuidado, porque se acontecer outra coisa como a de hoje, não irão perdoá-la. Brígida diz que se for expulsa dali, irá trabalhar para Clara. Rodrigo vai atrás da desgraçada da mãe, que diz estar rezando. Rodrigo chega e diz: rezando? Para quê, mamãe? Deus jamais te ajudaria a mentir, a fazer mal. E você sozinha faz isso. E se vai ali e na igreja, deve ser para pedir perdão. E sabe que ela não consegue se livrar da culpa. Roselena diz que não entende, porque justo ali ele está dizendo isso, porque mais que ninguém respeita Deus. Rodrigo diz que não, e respeitar a Deus é aceitar as coisas como tal ele decide para eles, coisa que ela não faz. Rodrigo diz que ela mente e esconde as coisas. Rodrigo pergunta à mãe por que não disse que Luciana estava grávida dele, porque continua fazendo mal a eles. Roselena diz que o único que a move é o amor a seus filhos, a eles, e diante de Deus reconhece que seu único pecado foi amá-los e dar a vida por eles. Rodrigo pede que ela aceite diante de Deus que a maneira dela de amá-los é muito errada, porque o amor verdadeiro jamais faria mal, e o dela os machuca. Rodrigo diz à mãe que tem certeza que Deus não quer que ela escolha por eles, mas sim que deixem eles viver a vida deles, como querem. Roselena pergunta, mesmo eles querendo perder tudo, como as decisões. Rodrigo diz que sua vida é Luciana, mesmo agora estando casado com outra mulher. Roselena fica furiosa e diz: maldita Luciana! Te odeio, maldita! Roselena vai para a cozinha tomar um copo d'água. Clara está no seu apartamento e liga para Rosa. Roselena diz a Clara que seu filho esteve ali, mas já foi embora. Clara fica furiosa por não saber onde o marido está. Roselena manda Clara esperar Rodrigo em casa e que cuide dele, porque ele já sabe que Luciana está grávida. Aquiles pede ajuda de Procópio, porque precisa ir à capital por uns dias para resolver umas coisas, e vai deixar ele encarregado do armazém e de suas coisas por ali. Aldo continua supervisionando a boate de seu tio. Velho, calvo e feio, Marcial pergunta se Aldo não viu Violeta por aí. Marcial diz a Aldo que aquela boate não é o que parece. Lastra pergunta a Violeta de Ofélia. Violeta diz a Lastra que Ofélia não vai voltar a trabalhar ali. Lastra pede ajuda a Violeta para se aproximar de Ofélia, pois quer ajudá-la. Rodrigo chega no seu apartamento. Clara pergunta por que ele não a disse que iria à casa de Roselena. Rodrigo diz que precisava falar com Patrício. Ele diz que está muito cansado e amanhã conversam. Clara, que também está grávida, reclama por ele a machucar, rejeitando ela na cama e não querer ficar no apartamento, já que estão casados. Rodrigo diz que Luciana também está grávida dele. Clara diz que no lugar dele se asseguraria se realmente fosse dele o filho de Luciana. Clara diz a ele que por nenhum motivo irá permitir que ele reconheça um filho fora do casamento. Ela diz que ele é seu marido. Rodrigo diz que é o primeiro a lamentar isso e sai. Ele diz que não quer brigar. Clara pede para ele ficar com ela, mas ele não sente vontade, nem tesão, e pensa no seu filho com Luciana. Luciana vai pro quarto dormir e toca na barriga e sorri. Bernardo diz a Cláudio que estão preparados para a apelação de Maximino. Cláudio diz que duvida que ele faça isso. Cláudio, cheio de felicidade, compartilha com Bernardo a notícia de que Luciana o chamou de papai. Roselena diz a Maximino que ele não pode dar nenhum centavo da fortuna deles para Cláudio. Maximino diz que precisa fazer isso, porque é uma ordem judicial. Roselena manda ele fazer o que quiser com as propriedades dele, mas que não toque no que é dela por direito. Ela vai dormir. Ironizando, Maximino diz:
Obrigado por estar comigo, Roselena, por me compreender. É a companheira mais amorosa e ideal que eu preciso agora. No dia seguinte, em São Francisco do Alto, Arite e Luciana estão conversando e mexendo com as vasilhas. Rodrigo chega no povoado. Arite fica surpreso ao vê-lo. Ele entra na casa. Luciana deixa o pote cair ao escutar a voz dele e fica surpresa. Os dois trocam olhares. Maximino e Oscar fazem uma reunião com Marcos, Patrícia e Gabriel. Maximino quer Rodrigo ali, mas a secretária diz que ligou para Clara e Rodrigo saiu. Patrícia diz que imagina onde Rodrigo deve ter ido. Luciana pergunta a Rodrigo o que faz ali. Rodrigo pergunta se é verdade que ela está esperando o filho dele. Luciana diz que sim, está grávida dele. Rodrigo pergunta por que ela não disse para ele. Luciana diz que é um filho dele e dela, que ela criará sozinha. Rodrigo pergunta por que ela nega esse privilégio a ele de ser pai da criança. Luciana diz que só quer estar tranquila e ele tomou uma decisão, fez uma família num lar e pede que dê a ela a mesma oportunidade de fazer o mesmo. Rodrigo pergunta se com Cláudio Linhares. Luciana diz que sim, com sua gente e sua família. Rodrigo pergunta por que ela diz isso, se está o machucando. Luciana pergunta por que ele veio à sua casa, questioná-la com que direito. Rodrigo diz que é pai desse bebê. Luciana diz que é a mãe e não precisa dele. Luciana pede que Rodrigo vá embora dali com a família dele e seja feliz, e jura que fará o mesmo. Rodrigo diz que ela não pode. Luciana diz que fará isso, vai se encarregar da criança para nada lhe faltar e vai ensinar o bebê a viver sem o pai. Luciana manda Rodrigo voltar com a Clara, esposa dele, que vai dar um filho a ele e faça feliz a família dele e deixe eles como uma lembrança na vida dele. Rodrigo diz que é uma lembrança que o mantém vivo. Luciana manda ele parar e eles estarão bem. Ela deseja que ele seja feliz e se esqueça deles. Rodrigo pergunta se ela já esqueceu dele. Luciana fica em silêncio. Luciana manda Rodrigo ir embora. Rodrigo diz que não vai ficar tranquilo, não vai aceitar que ela deu o sobrenome daquele homem a seu filho. Luciana pergunta o quê? Rodrigo, como sempre errado, grita com Luciana, perguntando se Cláudio Linhares é namorado dela. Luciana diz que ele está muito mal, doente. Rodrigo diz que viu ela e Cláudio Linhares se abraçando no carro num dia e pede que não minta. Luciana chora. Maximino diz a todos que é incrível Rodrigo, sabendo como estão as coisas, ter saído. Patrício diz que acha que Rodrigo está com Luciana, porque ontem à noite ele ficou sabendo que ela está grávida dele. Patrício revela que disse para Rodrigo disso, da gravidez de Luciana. Clara diz a Roselena que Rodrigo não a deu lugar de esposa e ontem chegou tarde e hoje saiu cedo com as malas. Clara diz à sogra que Rodrigo tem se empenhado em fazer sua vida um inferno e se algo acontecer com seu bebê, a culpa será deles. Roselena ri e diz a Clara que a única responsável é ela e manda ela se cuidar, porque Luciana está grávida e como é uma camponesa, caipira e sã, a gravidez dela será saudável. Melissa visita Cláudio. Cláudio diz a Melissa que Luciana ficou contente com o resultado da audiência e até o chamou de papai. Ele fala que gostaria de comprar uma casa no povoado e na capital, para ela e seu neto. Melissa fica surpresa ao saber que Luciana espera um filho de Rodrigo. Jana pergunta à mãe por que nem ela nem seu pai a dizem o que acontece naquela casa e sempre é a última a saber, e Jana é uma menina. Roselena diz que não fazem de propósito, mas tem muitos problemas a pensar. Boris chega a casa e leva a Jana com ele. Roselena pede que Constanza agradeça a Melissa por ela, por sua parte, por não ter dito nada pra Jana. Constanza diz que Melissa não pensa em voltar àquela casa, até ela dizer a verdade pros filhos dela. Luciana diz a Rodrigo que não sabe o que passa pela cabeça dele, e se quer dar o sobrenome dele pro filho dela, pode fazer isso, não vai negar. Mas diz que o filho deles vai levar os dois sobrenomes e será um Torreslanda Linhares. Rodrigo pergunta o que ela está dizendo. Luciana diz que Cláudio Linhares é seu pai. Rodrigo fica chocado. Roselena vai com Constanza visitar Padre Honesto na igreja e ela pede desculpas pelo comportamento de ontem. Rodrigo diz a Luciana que não entende. Luciana diz que é a verdade. Seu pai é Cláudio Linhares e sua mãe é Aurora. Completamente louco, Rodrigo puxa Luciana pelo braço e diz que isso não pode ser, e é mentira, e a Aurora morreu quando deu à luz. Luciana diz que não morreu, e ela muito menos, e é a filha dela. Luciana diz a Rodrigo que Roselena a deu pros jardineiros da casa dela, a Paz, Jacinto e o Galdino, e fizeram Cláudio acreditar que ela estava morta. Rodrigo fica em choque. Cláudio oferece um café para Melissa. Cláudio diz a Melissa que não se interessa pelo dinheiro da empresa, mas como o juiz decidiu assim, vai aceitar com alegria e retomar seus negócios. Melissa fica feliz pelo entusiasmo dele. Rodrigo pergunta como ela soube. Luciana diz que sua mãe a disse quando o advogado seu pai os trouxe ao povoado e que não poderia mais guardar esse segredo quando soube o mal que Roselena estava fazendo a ela. Rodrigo pergunta por que ela fez.
Luciana diz que não sabe, e isso ele só saberá perguntando a ela. Ao saber de toda a verdade e de que foi um trouxa, boboca, Rodrigo pega nas mãos de Luciana e pede perdão. Perdão por todo o mal que fez pra ela. Ele se ajoelha, abraça ela e segue chorando, se lamentando e pedindo perdão pra moça. Rodrigo diz a Luciana que merece o que está tendo, o que é, e merece estar casado com uma mulher que não ama, que rejeita. Ele diz que sempre pensa nela a cada instante. Os dois choram muito. Paz e Madalena chegou em casa. Rodrigo pede perdão a Paz e diz que agora entende, porque quando pediu Luciana em casamento, ela disse que sua mãe não queria aceitar e que traria problemas para os dois e, sobretudo, muito sofrimento para Luciana, e ela pediu para ele defender Luciana, mas ele não a defendeu, a recriminou. Rodrigo agradece a Paz por ter dado tanto amor para Luciana, ter sido para ela como uma verdadeira mãe. Paz percebe que ele sabe a verdade. Rodrigo diz que dói muito todo o mal que fizeram para Luciana, dói muito. Rodrigo novamente pede perdão a Luciana e diz que ela sempre contará com ele, mesmo sabendo que o pai dela cuidará dela muito bem. Rodrigo diz que vai se certificar de que não vai faltar nada, nem a ela, nem a seu filho. Ele pede que ela cuide muito bem do filho deles e dá um beijo na bochecha dela e está indo embora. Rodrigo beija a mão de Paz e vai embora. Luciana passa muito mal, derrama um mar de lágrimas e cai no chão. Paz abraça a filha. Clara segue furiosa. Valentina chega até a casa da amiga e mostra a notícia que saiu no jornal, onde fala que Cláudio Linhares foi declarado inocente e que dono da metade da fortuna dos Torresanda. Girafona Julieta diz que a chata da Luciana ficará com metade da fortuna deles. Clara diz que Rodrigo deve ter ido atrás da doméstica. Violeta diz a Ofélia que Lastra pediu sua ajuda com ela. Ofélia diz a Violeta que tem medo desse senhor se aproximar de sua filha Marianinha. Violeta diz que sabe quem pode ajudá-la e liga para Aldo. Vicky segue trabalhando na estética. Uma cliente comenta com ela e Nicole que vão tirar metade da fortuna dos Torreslanda para dar para um tal de Cláudio Linhares. Rodrigo volta para a empresa, bem abalado. Paz diz a Luciana que está preocupada, porque Rodrigo deve ir reclamar com Rosilena, que vai ficar ainda mais furiosa. Luciana pede que a mãe não tenha medo, e essa mulher não fará mal a elas. Luciana diz que tem ela, seu pai e agora até Rodrigo, e essa senhora não fará mal a ela, nem a seu bebê. Sexta-feira, 20 de outubro. Rodrigo pergunta a Maximino por que escondeu dele que Roselena deu Luciana quando era recém-nascida. Rodrigo diz que agora entende o ódio de Cláudio Linhares com eles e no lugar dele os odiaria igual ou mais. Rodrigo pergunta quem é sua mãe, quem é essa mulher cruel, sem piedade. Maximino diz a Rodrigo que a mãe dele era uma mulher maravilhosa, mas sempre teve inveja dos outros. Ele fala que quando a Aurora descobriu a gravidez, Cláudio estava na prisão e sua admiração por Aurora fazia Roselena pensar que eles eram amantes. Rodrigo pergunta ao pai por que não disse e permitiu que sua mãe maltratasse Luciana. Maximino diz que não sabia que Luciana era filha de Cláudio e que ela estava viva, e que também não sabia que Roselena tinha dado quando era bebê. Maximino diz que Roselena está doente. Rodrigo diz ao pai que ele tinha que ter dito para ele, porque teria salvado seu casamento com Luciana, e esse mundo de mentiras só desgraçou a vida deles. Maximino pede que Rodrigo perdoe Roselena, que não está nada boa da cabeça. Rodrigo diz que não sabe e fala que se sente como tivesse perdido sua mãe. Maximino abraça o filho. Patrício chega em casa. Roselena diz que não há ninguém na casa. Jana foi fazer um trabalho e ele e o pai dele já estavam no escritório. Rodrigo desapareceu e Cone está na biblioteca. Patrício diz que esses dias serão muito complicados. Patrício diz à mãe que Cláudio será o novo sócio de seu pai na empresa. Melissa agradece a Cláudio por tudo. Ele agradece a ela e pede perdão por não atendê-la devidamente muito bem, mas é que nesses dias estará ocupado. Arite vai à casa de Luciana fazer companhia para ela. Rodrigo chega no seu apartamento e se tranca no banheiro. Bruxa Clara vai atrás dele e pergunta para onde ele tinha ido. Rodrigo sai de casa com roupa de trilha para andar de moto. Arite e Luciana pintam vasilhas. Rodrigo sai de moto pelas ruas da cidade. Já escureceu. Patrício revela a Roselena que está apaixonado, mas que nunca a deixará. Roselena diz que vai amá-lo sempre até o último dia de sua vida. Roselena pergunta por quem ele está apaixonado. Maximino diz a Oscar que está esgotado. Maximino diz a Oscar que vem tempos muito difíceis para Roselena, e Rodrigo já sabe que Roselena deu Luciana quando era bebê. Patrício mostra para a tia Constanza que já consegue mexer um pouco do seu braço direito. Ela se alegra e o felicita. Patrício pede que ela não diga a ninguém até ele conseguir mexer o braço todo, e será uma surpresa. Luciana diz à mãe que sentiu pena de Rodrigo em vê-lo daquele jeito. Cláudio visita Luciana e ela se surpreende com a visita dele.
Luciana diz ao pai que Rodrigo veio ali e disse toda a verdade para ele. Maximino se lembra quando perdeu o julgamento. Vicky se encontra com ele no apartamento. Maximino diz que quer relaxar e passar um bom momento com ela. Vicky diz que gostaria de falar com ele do seu presente e do seu futuro. No dia seguinte, Roselena acorda e dá bom dia a Nana. Ela fala que os remédios que está tomando fazem ela dormir muito. Roselena pergunta onde estão todos. Matilde diz que Maximino, Jana, Aldo e Cone foram ao clube. Ela fala que Maximino disse que todos virão pontualmente almoçar com ela. Jana, Boris, Aldo e Melissa estão na quadra de esportes, indo jogar tênis. Constanza tem um desentendimento com Maximino, quando ela diz que o que aconteceu no julgamento foi justiça da vida. Cone diz a Maximino que ele e Roselena são sua família, mas como disseram, Cláudio mostrou todas as provas da inocência e o culpado é Pedro Campos. Maximino é orgulhoso e soberbo por ter que dar metade da sua fortuna para Cláudio. Todos estão juntos na casa de Estela, irão comprar coisas e preparar algo para comer em família, e será fora. Cláudio mostra a Luciana a cópia de seu testamento. Paz pede que ele não fale de morte porque atrai. Cláudio diz que é bom tomar as precauções necessárias. Cláudio diz a Luciana que ela é sua única filha e família que tem, e pede que aceite ser sua herdeira universal, e tudo que tem será para ela e seu neto. Luciana fica surpresa e agradece, mas que não quer mudar sua forma de vida, nem de ser. Cláudio diz que ela conta com esse dinheiro e com certas propriedades e muito em breve contará com metade da fortuna da família Torreslanda. O mundo dá voltas, né, gente? Quem tava na pior vai surpreender muita gente. Luciana, Paz e Madalena ficam surpresas. Maximino diz a Melissa que sempre gostou muito dela e a respeita por não renunciar aos princípios dela, mas se entristeceu ao vê-la com Linhares no julgamento. Melissa pede perdão e não queria fazer ele passar um mau momento ou se sentir mal, mas se sentou com Cláudio porque o admira, o respeita e sempre acreditou na inocência dele. Roselena vai à cozinha e prova a comida. Ela elogia Matilde e está feliz por tudo na casa está voltando aos eixos com seus filhos. Cláudio diz a Luciana que quando foi declarado inocente, o juiz ditou sentença a seu favor e exigiu que entregassem para ele 50% da herança dos Torreslanda e mais 10% de indenização por danos e prejuízos. Luciana, sempre sentimental, que só chora, sente pena de Patrício, Jana e até de Rodrigo, por tudo que ocorreu. Paz teme de Luciana correr perigo, caso Cláudio passe a herança para o nome dela. Cláudio diz que seguirão assim, mas não voltarão a sentir medo, nem preocupação de nada, e sempre protegerá eles, sempre. Cláudio diz a Paz que é pai de Luciana, mas ela é e sempre será a mãe de sua filha. Violeta, Polo, Serena, Estela e todos se reúnem no parque, perto do lago, para passarem um tempo ali. Eles passeiam no barco. Todos estão chegando em casa. Roselena fica feliz por Melissa ter voltado a casa. Maximino chega em casa e diz a Roselena que precisa falar com ela sobre Rodrigo. Roselena diz que não quer falar dele e eles têm outros filhos que precisam da atenção deles. Cláudio diz a Luciana que vem coisas novas na vida dela e ela tem que estar preparada e precisa do apoio dela para enfrentar os Torreslanda, caso seja necessário. Ela fica surpresa. Cláudio diz que ela será a dona do corporativo e se deu tarde terá que ir lá. Luciana diz que é uma camponesa de sua cidade, que ganha a vida fazendo cerâmica. Cláudio diz que com honestidade e coragem e é disso que precisam para enfrentar tudo juntos. Maximino liga para Campos e pergunta como chegou ao juiz, uma confissão dele, assinada e notariada. Campos diz a Maximino que ele conseguiu o que queria, fez Cláudio passar 20 anos na cadeia e não tem problema demonstrar a inocência dele agora. Pedro diz a Maximino que não devia ter aceitado fazer algo tão sujo para ele. Maximino diz a Pedro que ele trabalha para ele. Pedro Campos diz a Maximino que não trabalha mais para ele e é livre e pede que não procure mais. Maximino diz que com ele ninguém brinca e vai encontrá-lo. Patrícia está feliz por estar conseguindo mexer um pouco do braço direito. Maximino chega até o filho e pergunta como foi na terapia. Ele diz que bem. Paulo dá flores para Violeta e toca violão, enquanto Fabian canta, deixando todos felizes. Julieta e Clara já estão na casa de Roselena pro almoço familiar. Roselena diz que Rodrigo não pisou naquela casa ainda, mas não deve demorar a ligar, nem a vir ali. Clara diz à sogra que não aguenta Rodrigo ficar sumindo e só aparecer quando quer. Roselena diz a Clara que ela tem que se acostumar com isso. Madalena e Paz preparam o almoço e Luciana e Cláudio preparam um suco. Cláudio diz que essa é a vida que quer ter, uma vida sem pressa, sem preocupações e só tranquilidade e paz, ao lado do amor de pessoas como elas. Roselena diz a Clara que vai pedir a Maximino para mandar Rodrigo pro Canadá o quanto antes.
Finalmente, Rodrigo chega em casa e diz que nem ela, nem seu pai, nem ninguém vai decidir sobre sua vida. Clara diz que até que enfim ele apareceu. Rodrigo diz a Roselena que precisa falar com ela e pede para irem à biblioteca conversar a sós. Roselena fica nervosa. Julieta diz a Clara que pressente que isso será incrível. O próximo resumo semanal será imperdível, hein, pessoal? Rodrigo deve enfrentar a mãe, depois de ter descobrido a verdade. Muito obrigado pela sua audiência e até os próximos vídeos.